É um dos treinadores mais conceituados na área do treino de formação e na área da formação de treinadores de futebol na Madeira. Rui Mâncio praticou vários desportos na juventude, mas o desporto rei e a área do treino acabaram por convencê-lo ainda durante a faculdade. Eu lembro-me que quando saio da Madeira para fazer o curso de Educação Física, vou pensando que só farei o bacharelado, 3 anos, e quando estou a acabar o 3º ano, fica para trás que não tinham sido meus professores. Pessoas como o Hermínio Barreto, que era treinador de basquete, mas que era um grande metodólogo, o próprio Gomes Pereira, da Fisiologia do Esforço, que hoje é médico, o professor Carlos Queiroz, o professor Josualdo Ferreira, o professor Mel Vingada, o professor Mirandela da Costa, tudo gurus, que eu não tinha tido o prazer até o 3º ano de os confrontar enquanto professores. E eu fiquei em Lisboa a fazer o 4º e o 5º ano um pouco motivado pelo futebol, porque íamos começar uma equipa de futebol federada na FMH, e depois essas pessoas marcaram depois no 4º e 5º ano, foram decisivas na minha perspectiva, que me levaram a gostar ainda mais do futebol e de uma forma mais organizada. Apesar dos vários convites de ilustres do futebol português, como por exemplo Carlos Queiroz para dar aulas na FMH, Rui Mâncio decidiu que a sua vida seria na Madeira. O professor recorda a primeira aposta, onde as dificuldades sentidas foram enormes. O Dr. Melo fez-me uma proposta, foi conhecida pela aposta no jogador madeirense, que nós fomos para a 2ª divisão com a grande maioria dos jogadores madeirenses. E foi um desafio tremendo, até porque toda a minha entrada no futebol era anormal. Um professor entrar por cima pelo campeonato nacional, isso era anormal. E eu tive muitas dificuldades ao nível interno do próprio Nacional. Apesar dos elogios a Nélio Mendonça, presidente de então do Clube Desportivo Nacional, Mâncio lembra que na época da estreia era o único treinador de campo no clube. O Dr. Nélio, quem eu tinha uma grande consideração e admirei-o enquanto diretor, enquanto meu presidente lá no Nacional, ele não me conseguiu dar, não sei se boa vontade dele, nem treinador do guarda-redes, nem um adjunto. E estive na 2ª divisão sozinho. E foi difícil, mas também deu-me uma bagagem, de uma projeção que depois fui sempre, nunca me falta o trabalho na Madeira. Mesmo com todo o trabalho desenvolvido no Nacional enquanto atleta e técnico, Rui Mâncio não esconde que a grande paixão clubística da sua vida se vestia de azul e amarelo. Eu fui sempre do União. Meu pai era do União e eu aprendi a gostar do União. Na verdade, eu vou carregar isto o resto da minha vida de bom grado, porque as pessoas vêm sempre falar do União. É a minha equipa. Mas a outra verdade é que eu fiz tudo, ou quase tudo, no Nacional. Fui nadador no Nacional, fui handebolista no Nacional e campeão da Madeira. Fiz atletismo no Nacional, campeão da Madeira também. No basquete fui do Nacional. Joguei futebol na primeira equipa de futebol da 3ª divisão do Nacional. Ramos foi um dos jogadores que foi treinado pelo professor e recorda que nessa altura Rui Mâncio era já um técnico de outro tempo. Um treinador metódico, já na altura com métodos de trabalho inovadores. Não nos esqueçamos que o professor Rui Mâncio e a sua equipa técnica eram à base de professores de Educação Física que estavam a chegar naquela altura ao futebol e por isso tinham métodos inovadores e tinham formas de treinos e de preparação completamente diferentes àqueles treinadores mais antigos que tinham sido ex-jogadores de futebol e que depois passaram para treinadores de futebol. Também Hilário Gomes esteve na equipa do União que subiu à 1ª divisão sob o comando de Rui Mâncio e tece um rasgado elogio ao professor pela forma como conduziu e preparou o clube. Portanto, havia muita vontade em organizar e preparar a equipa para subir de divisão.
porque já vinha, portanto, meta que vinha a tentar há 2 ou 3 anos antes e que não conseguira. O professor Rimâncio veio, portanto, com a sua organização, com a sua sabedoria, portanto, organizar o clube, o plantel adequado ou mais adequado para tentar a subida de divisão. Foi uma época de muito trabalho. Na altura treinávamos no pelado, eram tempos diferentes, mas que já ele, o professor Rimâncio, tinha uma organização já de primeiro nível. Era uma pessoa com muitos conhecimentos, com conhecimentos acima da média e que, portanto, é bom tempo e conseguiu fazer com que a União subisse de divisão. E porque muitas vezes a juventude de um técnico provoca casos caricatos dentro do plantel e da equipa, Ramos recorda um desses momentos. O jogo não estava a correr lá muito bem. Na altura o diretor que estava no banco era o Vítor Morna. E o Rimâncio manda um jogador qualquer a caçar e manda o Vítor Morna ir com as tabletes, que havia aquelas tabletes dos números, e mete o número do Vasconcelos para o Vasconcelos sair do campo. Substituição. O Arte para o jogo e diz, Vasconcelos foi para a rua. E o Vasconcelos diz, não, aquele senhor que está lá, aquele não precisa nada daquele. Siga o jogo, que não sai. Eu quero continuar a jogar, não sei. Não saí do campo e o Mâncio não conseguiu fazer a substituição e ele acabou o jogo. Foi uma rezona do caráter na cadena e uma multa que foi-lhe a mais de metade do ordenado. Querendo perceber a sua qualidade enquanto técnico de futebol, Rui Mâncio fez uma experiência fora da Madeira e escolheu na altura Torres Vedras e o Torriense para esse passo. Eu tive que ir fora perceber que era treinador. E o Torriense, para mim, foi, como eu direi, a prova dos 9, o que as pessoas me disseram lá. E também tive uma época dificílima no Torriense, sem dinheiro, com ordenados em atraso, 4 meses. Tive atletas que em dezembro, nesse ano, tinham recebido 2 meses. Os restaurantes não fiavam os atletas do Torriense, em Torres Vedras. Muito difícil, conseguimos. Mas para mim foi um pouco a prova dos 9. E saí da Madeira para perceber se eu era treinador ou não. Depois de ter feito essa prova dos 9, nunca mais tive essa vontade ou essa necessidade, melhor dizendo. Rui Mâncio nunca quis deixar os seus créditos em mãos alheias e afirma que os presidentes achavam-no um técnico caro para o seu tempo. Os presidentes diziam que sim, que eu era muito caro. Mas sabe, eu quis ser treinador, nem quis que as pessoas olhassem para mim, porque eu era um técnico barato, porque era destacado e eles faziam as contas a partir do ordenado da escola, mais qualquer coisa que me daria. Como destacamento, durante muitos anos foi isso o entendimento. Os treinadores acabaram de ser baratos, os professores, porque à volta do destacamento resolviam parte do dinheiro. E eu apresentei-me ao doutor Nelly e disse-lhe, olha, você não vai pagar o carro, porque pagaria a um treinador. Mas a casa, porque eu vou também viver numa casa, eu vou ter que alugar uma casa, ou vou ter que comprar uma casa, como se fosse de Lisboa, ou como se fosse do outro lado qualquer. E depois, mesmo na União, normalmente em dezembro dizia, eu lembro perfeitamente de ter dito para o ano, se eu subir de divisão você vai me pagar X. Aos 65 anos, com um percurso invejável, com passagens pelo União, Nacional, Marítimo e Associação de Futebol da Madeira, onde desenvolveu um grande trabalho com as seleções regionais e confrontado com o facto de um dia destes ter de dependurar as chuteiras e sentar-se em frente ao televisor de pantufas, Rui Mâncio respondeu: Não tenho medo. Agora, repara, eu não quero chegar nunca a dizer uma coisa que eu sofri quando era atleta e mesmo como treinador. Uns cotas a dizer no meu tempo é que era. Eu fui marcado com esse tipo de argumentação e espero nunca dizer isso. Eu espero que quando chegar o tempo de eu estar desadequado, não estar atualizado
no treino e no conhecimento, que eu tenha a capacidade de sair.